Sabe que muita gente tem um problema no Brasil, eles têm vergonha de tentar imitar a pronúncia correta do nativo, certo? E eu entendo isso. Eu sei que muita gente diz, você é snob, você fica falando inglês, parece americano e tal. Exagerando e tal. Me desculpem aqueles que têm uma opinião diferente, mas isso é uma mentalidade tão pequena. Porque se você vai ouvir um gringo no Brasil falando mais ou menos assim, com você, imagina, né? Eu chego para Dorota e digo para ela, olá Dorota, como está você? Você gostaria de tomar um café comigo? Podemos conversar sobre... no meio da minha sentença, a Dorota já tá querendo ir embora. Eu vou ficar com esse cara. Ela quer fugir. Eu vou ficar com esse cara falando português desse jeito? Não há nenhum esforço, porque vai cansar. E cansa. Se você quer saber, cansa. Dói o ouvido da gente. Alguém falando português como inglês, e dói muito alguém falando inglês como se fosse português. Então é muito complicado, você precisa entender isso. Não é uma questão de ser snob, não tem nada a ver, mas é você falar. Agora imagina o gringo chegando para Dorota e então dizendo assim, oi Dorota, tudo bem? Olha, eu gostaria de convidar você para a gente conversar um pouco sobre as coisas da vida. Eu gosto muito de português, gosto muito do seu Brasil, do seu país. Considero o Brasil meu segundo país. Eu gosto desse país porque é tudo muito bonito, principalmente a cidade de São Paulo. E gosto de outras cidades também no Brasil. Ela não vai querer fugir, pelo contrário, ela vai gostar eu vou gostar de bater um papo com esse gringo, né? Por quê? Porque houve um esforço da parte do gringo de pronunciar corretamente as palavras. Então, em inglês é a mesma coisa. Quando você tenta imitar o nativo, você chega próximo dele, é gostoso de ouvir, é suave, é bonito. Eu lembro quando eu cheguei numa escola de inglês no Brasil e eu queria fazer um trabalho durante o tempo na escola. Eu lembro que o dono da escola me apresentou para o pessoal e disse, gente, olha que inglês bonito. Não é um inglês perfeito, mas eu tentei falar o mais próximo possível do nativo e muito claro e devagar, para que todo mundo pudesse entender e gostasse de ouvir. Falar inglês corretamente é falar a pronúncia correta. Existe também a entonação. Todos os idiomas têm uma entonação diferente. Vou dar um exemplo para vocês do que é entonação em um idioma diferente. Eu vou pedir para a Dorota falar sueco. Você não pode falar sueco sem fazer as entonações do sueco. Tá preparado para isso? Você quer saber o que é uma entonação? Então escuta aí o que é falar sueco. Svenska är jag tycker svenska är språk mycket, mycket vackert. Você viu? Então, imagine se ela fosse falar isso aí do jeito que ela fala polonês ou inglês ou português, vai ser muito estranho. Coloca na cabeça que ninguém gosta de ouvir alguém falando inglês como se fosse português. E muita gente fica confundido. Existem aquela piada sobre o francês, né? Como é que é? É mais fácil aprender francês do que entender francês falando inglês. Que desculpem os franceses, mas para muita gente é muito difícil, porque isso acontece. Mas existem aqueles franceses, claro, e espanhóis que têm a mesma dificuldade, italianos também, não ficam para trás, que têm inglês perfeito e falam muito bem. Mas essas são as pessoas que começaram a imitar o nativo e que eu posso entender. Uma vez eu ouvi um homem inglês que aprendia um pouco de polonês e ele tentava falar com alguma pessoa, mas
Ele aprendeu um monte de palavras, e um monte de vocabulário e um monte de gramática, mas a pronúncia foi bem como o inglês. Então ele tentou falar uma sentença um pouco mais longa para alguma pessoa e eu olhava essa pessoa com olhos grandes, olhando para ele e ele tá falando uma palavra, depois outra palavra, bem devagarzinho, com esse sotaque ou pronúncia. Não foi, de verdade, não foi só sotaque, foi pronúncia totalmente inglês. E essa pessoa que estava escutando, que quando ele terminou, ela disse, oh, sorry, no English. Por exemplo, é muito comum que alguém está realmente falando e por que o nativo não entende? E muita gente diz que o nativo não entende porque eles são chatos. Não. Se você estuda inglês, você sabe que a entonação, os sons que você tem é super importante. Às vezes você não consegue entender, porque ele não está acostumado a isso. Assim como vai ser muito difícil para alguém chegar para você, você vai ter que parar, se concentrar. Eu gostaria de encontrar uma padaria para comprar alguma coisa. Não há nenhum esforço para você falar. Vocês perceberam que a Dorota às vezes tem um erro gramatical de português, ou uma terminação na palavra que não é correta, mas vocês perceberam que a pronúncia dela é perfeita? Então ela tem um português excelente. Quando ela pronuncia uma palavra em português, soa muito bem. Por causa do esforço dela, ela não está falando português como polonês e não está falando português como sueco. Não dá certo. Não dá certo. Então, ela trabalha dessa forma. E eu preciso fazer a mesma coisa. Quando eu estou aprendendo polonês, eu preciso me esforçar para não falar polonês com sotaque inglês. Eu não posso. Então, eu preciso... Como é que fala? Repetir, reproduzir. Eu tenho uma aluna de polonês que quando eu dou aula para ela, já uma senhora, eu dou aula junto com a Dorota vai traduzindo algumas coisas, mas eu por aí largo algumas frases e palavras em polonês que eu sei bem, e ela fica, uau, bravo Moisés, perfeito, muito bem. Por quê? Porque sai com o esforço de você falar a língua usando a pronúncia do nativo. Em inglês é a mesma coisa, não é uma questão de ser snob, tenha orgulho, você está falando corretamente e lembre que a outra pessoa que vai ouvir você falando inglês, o nativo, ele vai valorizar muito, 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 muito o seu esforço, o seu inglês, da mesma forma que você valoriza um gringo que fala português. Ele tem um acento de gringo, de estrangeiro, mas fala com uma pronúncia perfeita, as palavras, é muito bonito, é muito gostoso e é charmoso. Mas não é charmoso não tentar falar ou falar com uma pronúncia como se você estivesse falando português. Dói o ouvido. E dói muito o ouvido da gente. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.